Vamos começando agora. Bem-vindo ao podcast Contrapontos. Eu trouxe aqui meu querido amigo e grande psicólogo Gilberto Leite. Ele não só é graduado em psicologia pela Universidade Federal do Pernambuco, como também é mestrando. Tu está fazendo teu mestrado exatamente sobre o quê? A minha área de consideração do mestrado é em psicologia cognitiva, mas eu trabalhando com cognição numérica especificamente e criação de instrumentos psicológicos. Perfeito. Eu também faço uma pesquisa relacionada a isso, a matemática, ansiedade e matemática. Por falar em ansiedade, nas nossas várias conversas, tu sempre fala que um dos teus maiores interesses é a ansiedade voltada para o TCC. Para começo de conversa, eu queria perguntar para você não só por que você se interessou dentro de toda a gama da psicologia, por que você se interessou pela ansiedade, mas antes disso, por que você se interessou pela psicologia? Porque existem dezenas de cursos. Por que você acha que você se tornou um psicólogo? Então, é uma história muito interessante, porque psicologia nunca foi um interesse meu. Meu interesse meu naquela época do ensino médio, né, era fazer medicina, só tinha medicina, direito e engenharia, né, como opção Aham. de cursos que valiam a pena fazer. Então eu estava estudando para medicina naquela época. Só que quando eu comecei a fazer cursinho, no terceiro ano, eu comecei a estudar filosofia. Aí eu achei muito interessante, porque eu odiava humanas naquela época, mas eu gostava das aulas de sociologia, filosofia, Kant, o dever, a moral, o senhor do seu tempo e tal. Nossa, é Sim. muito curioso isso aqui. Nunca tinha parado para estudar ou para pensar sobre essas coisas. E tá, e foi seguindo, né? Fui assistindo as aulas, fui fazendo os simulados, etc, etc. Quando acabou o cursinho, eu pensei, não quero mais pegar nenhum livro didático. Cansei disso aqui. Eu quero estudar coisas que eu realmente queria interesse. Aí abri a Amazon, aí foi lá, Inteligência Emocional, Mindset, O Poder do Hábito, esses livros bem famosos, né? Porque me interessava muito aquilo de você se conhecer para conseguir mudar as coisas em você e ao seu redor. Então, sempre foi aquela a mudança, acho que é a palavra que mais significativa em relação a mim e a psicologia. Sim. E aí beleza, não eu conseguia passar em medicina naquela época, mas eu pensei, o SISU é de graça para se matricular, então vou ver aqui, que é o que eu gostaria de fazer assim do nada. Aí eu literalmente olhei pro lado e tava a caixinha da Amazon com os livros de psicologia. Eu Ah, pensei, acho que isso aqui vai ser legal. Coloquei, matriculei e passei. E que aí eu massa. entrei na psicologia. E é muito interessante, porque quando você entra num curso que você não pesquisou nada, cada aula tudo é muito novo. Sim. Então, né, psicologia social, as emoções, comportamento, objeto de estudo, método científico, essas coisas vão chamando muita atenção. E dentro desse caminho, eu passando por várias coisas da psicologia, eu fui encontrando o meu caminho, né, que foi avaliação psicológica, terapia cognitivo-comportamental, ansiedade. Então, foram caminhos que foram se encontrando e foram se estreitando até eu chegar aqui o que eu faço hoje. Agora que a gente respondeu, e teve uma ótima resposta, inclusive, de por que a psicologia. Por que a terapia cognitivo-comportamental? Eu acho que você é uma pessoa bastante pragmática, né? Eu não vejo você Bastante. como uma pessoa super humana, super aberta. Você é uma pessoa aberta no sentido de que está aberta a novas ideias, mas não é uma pessoa tão voltada para o subjetivo. Eu te vejo como uma pessoa mais objetiva. Foi por isso que você fez a TCC. Explica antes o que é a TCC, porque muitas pessoas botam lá no perfil, muitos psicólogos colocam psicólogo, CRP tal, especialista em TCC. Mas o que é TCC? Porque a maioria das pessoas que procuram um psicólogo nem sabem o que é TCC. Justamente. Mas é importante a gente dizer assim, o porquê eu escolhi a TCC que vai fazer mais sentido de dizer eu explicar ela depois. Quando você entra na psicologia, você conhece várias abordagens, né? Então, o que são abordagens? São formas de ver uma pessoa e formas de intervir com ela. Então, cada abordagem tem uma filosofia de entender o que é o ser humano, por que ele se comporta, como ele se comporta e como intervir nisso, certo? Então, quando eu cheguei na graduação, fui conhecendo algumas delas, a psicanálise, a Gestalt, a ACP, que é a abordagem centrada na pessoa, e por aí vai. Só que, conforme eu fui estudando e fui vendo algumas coisas na internet, no YouTube, eu conheci a psicologia baseada em evidências. E esse foi assim o ponto de viragem para eu conceber o que é a psicoterapia e o trabalho da psicologia. Porque muita gente que entra na psicologia ou que conhece a psicologia enquanto paciente, enquanto consumidor do produto, acha que a psicologia é só uma conversa, um desabafo. E eu escutei várias vezes a pessoa falar assim: eu quero conversar. É o que o psicólogo faz? Ele conversa com você, ele não vai te julgar. E eu pensava: nossa, mas espera aí. Eu vou fazer 5 anos de uma graduação, eu saí da minha cidade para outra para aprender a simplesmente escutar as pessoas E desabafarem, dizer, porque isso um amigo faz, não precisa ter ensino superior para isso. aham, E aquilo me inquietou muito, porque eu pensei,
Eu preciso dedicar o meu tempo da minha vida a uma coisa que faça diferença na vida das pessoas. Eu não quero fazer algo e me empenhar minha vida nisso que eu poderia fazer outra coisa da minha vida e continuar fazendo isso, escutar as pessoas, não julgar elas e tudo mais. E aí entra a psicologia baseada em evidências. A psicologia baseada em evidências, ela é um ramo da psicologia que ela foi se consolidando, que nasceu lá na medicina. Né? Enquanto existia várias formas de intervenção que você não tinha estudos científicos que comprovassem, você aplicava nas pessoas. Mas a medicina baseada em evidências veio para tentar ver o que de fato dava certo e o que de fato atrapalhava, até onde ia o efeito da intervenção médica. Perfeito. Isso aconteceu na psicologia também. O que acontece? Eu estou aqui conversando com você numa sessão de terapia. O que de fato eu estou fazendo que faz você melhorar? Isso é um questionamento filosófico científico muito interessante de se investigar. Acontece que a psicologia baseada em evidências foi nesse ramo para buscar como é que a gente faz uma terapia que de fato seja eficaz e principalmente saber o que é que eu faço especificamente que vai torná-la eficaz. Exato. E aí eu comecei a buscar, certo? Agora, onde a psicologia de evidências está localizada na psicologia que eu estudo na faculdade? E aí eu fui verificando que, dentre as filosofias, as abordagens de tratamento, a que mais se identifica com a PBE é a TCC, que é a Terapia Cognitivo-Comportamental. Perfeito. E aí que entra o que é a TCC. A TCC ela é uma abordagem da psicologia, ou seja, ela tem uma forma de visão de mundo, de visão de pessoa e formas de entender e intervir com essa pessoa. Ela é chamada de terapia cognitivo-comportamental porque ela tem os enfoques da cognição e os enfoques comportamentais. Eles juntos vão interagir e vão intervir com emoções e situações da vida da pessoa. Mas os focos principais são esses. Perfeito. E aí o que acontece? A TCC ela tem uma visão de que o pensamento, ou seja, a forma como uma pessoa ela interpreta o mundo é que vai ser o caminho norteador da nossa vida. Isso vem muito da uma filosofia estoica, que as pessoas não se perturbam pelas situações, mas sim pelo que elas pensam dela. Exato. Isso é muito curioso, porque várias pessoas passam pela mesma situação, né? Mas tomam caminhos muito diferentes na vida. Você vai ver pessoas que passam por situação e ficam extremamente tristes, depressivas, e outras se sentem muito aliviadas com o que aconteceu. E você fica, ué, mas a situação era a mesma. Por que essas pessoas se comportaram de forma diferente? Porque elas se sentiram de forma diferente. Exato. E aí tudo isso vai tomar a decisão do caminho da cognição. Que como a pessoa interpreta aquela situação. É como se a mente humana fosse um filtro da realidade. Aquele líquido, aquela experiência que está passando é a mesma para a maioria das pessoas, mas a forma com que você filtra aquilo e deixa passar é o que define a sua realidade. Você é um intermediador da realidade. Não é à toa que tem aquela frase que fala que o homem é a medida do universo. Não é no sentido arrogante que você está falando isso, é no sentido de que a forma com que você experiencia o universo tem tudo a ver com a forma com que você percebe ele. O universo nada mais é do que uma interpretação do observador. Então, eu acho que tem tudo a ver com a TCC que você está explicando aí. Tem tudo a ver com a interpretação que o observador tem do que está acontecendo e daí vem a intervenção mais voltada nas evidências, na forma com que a pessoa enxerga aquilo. Justamente, tu falou a palavra filtro. Eu acho que ela define muito bem como a gente se comporta, porque o universo é muito vasto. A gente não dá conta de assumir cada detalhe do universo. Então a gente precisa selecionar. Essa seleção precisa ser uma seleção coerente para que faça sentido para mim. Então esse filtro ele é um filtro de significado. Eu pego a situação do mundo, organizo ele de tal forma que eu consiga aprender e conversar com ele. Sim, perfeito. E é engraçado tu falar que a gente sempre tenta encontrar uma simplificação do universo, porque foi o que aconteceu mais ou menos na história da TCC. Porque no começo, na psicologia, um dos grandes nomes da psicanálise, mas que também se confunde com a psicologia, foi Freud, que tentou enxergar o ser humano de uma maneira bastante esotérica, bastante focada no subconsciente, em partes que não se consegue tangir, partes muito mais oníricas do ser humano. Depois disso veio o Skinner, pulando um pouco a história, e tentou ver o ser humano puramente pelo comportamento, pelo que ele faz, e desconsiderava gravemente também toda a cognição e a reflexão humana que acontecia de uma maneira interna e menos quantificável. A TCC veio justamente para fazer um intermédio entre esses dois, porque ele leva em conta a subjetividade do ser humano, leva em conta a cognição, mas também não esquece da importância do comportamento, a importância daquilo que é observável. Por isso que a TCC é tão bem vista, porque não é uma perspectiva tão extremista, que só leva em conta a alma do ser humano ou só leva em conta o comportamento do ser humano como quem está observando ratinhos no laboratório. A TCC
é humanística, mas também não deixa de ser pragmática, não deixa de ser dura na sua observação científica. Justamente. É interessante porque é preciso a gente entender que cada autor da psicologia dá uma contribuição muito grande. Por exemplo, apesar de ter um debate muito grande se psicanálise é ciência ou não e tudo mais, a É, psicanálise ela é um ramo debate muito, grande. muito amplo. Então, que de autores que divergem, convergem entre si, Jung, Lacan, Freud, mas tudo é no campo da psicanálise. E assim como na psicanálise tem vários autores, no behaviorismo também tem, né? Watson, Thorndike, Skinner. Então que foram se acumulando e contribuindo. Acontece que é uma coisa que eu gosto muito do behaviorismo, que particularmente sou muito fã do Skinner, é que ele Ah, fala não quis sobre, ofender ele, né? né? É que ele traz uma perspectiva muito diferente. É um corte paradigmático muito grande. Porque enquanto o Freud estava lá e os primeiros pioneiros da psicologia, né, Udent lá na Alemanha, Titchener, eles focavam muito dentro do sujeito. Então, o que é que acontece dentro? Então, os primeiros experimentos da psicologia, que era chamada então de psicofísica, era muito voltado para o que tem literalmente dentro do ser humano. Então, os experimentos daquela época era para ver, tipo, Titchener, se não me engano, fez um experimento que era colocar um cano dentro do pescoço das pessoas para poder ver como é que se comportava aqui dentro, sabe? Uau. Teve também alguns experimentos para calcular o tempo de reação que uma pessoa via um objeto luminoso, o tempo que a pupila contraía ou dilatava. Então era muito uma voltada para a psicofísica mesmo. Sim. E aí quando o Skinner apareceu, primeiro veio o Watson, né, para poder fazer essa quebra de paradigma do comportamento. Mas focando no Skinner especificamente, que é do behaviorismo radical, ele traz que a gente poderia ver o comportamento não como uma consequência das coisas, mas como o próprio protagonista da ciência do comportamento. Porque tem essa questão de se consolidar enquanto ciência, então o Skinner vai trazer, olha, vamos olhar para o comportamento, porque o que as pessoas fazem é muito importante. Né? Então ele até fala que a nossa sociedade ela não sofre de ansiedade. Ninguém sofre de ansiedade. A gente sofre de miséria, de pobreza, de guerra. Então esses comportamentos individuais e coletivos dão uma consequência, que é a ansiedade. Perfeito. E quando eu li isso, eu fiquei assim impressionado, porque caramba, a gente pode olhar pela análise do comportamento um viés social, comportamental, científico que vai fazer a gente entender por que as coisas estão assim. Porque quando a análise do comportamento ela vem para explicar o mundo e se portar de forma científica para avaliar esse mundo, a gente vai começar a tentar localizar no universo onde é que estão as coisas que estão acontecendo e como elas se influenciam. Ou seja, a gente sai de uma mente, de um mundo distante, de um mundo das ideias e começa a ver aqui mesmo com a gente onde estão essas coisas. Então, por exemplo, quando você faz essa relação de que a gente não sofre de ansiedade e sim de pobreza, a gente começa a ver questões sociais que vão influenciar o coletivo e o individual. Então, quando a gente abre essa margem para ver o mundo Exato. como ele está aqui agora, a gente consegue pensar, então tem que intervir com essa pessoa quanto política pública e estrutura de cidade, urbanização, esse tipo de coisa. Então, foi uma psicologia que veio, na minha opinião, na minha humilde opinião, que foi para ampliar os olhos da sociedade de uma forma muito científica, de, pera lá, a gente olha para a sociedade dessa forma, mas vamos tentar estudar cientificamente ela? O que seria Perfeito. isso? Vamos tentar encontrar quais são as influências, as coinfluências, as causas e consequências e poder costurar essas coisas e poder assim, então acontece desse jeito. Agora que a gente conhece, a gente pode trabalhar e mexer. Pô, perfeito, muito bom. Mas aí tem um problema. Faz todo sentido o que você falou, mas quando você fala de uma intervenção clínica, afinal, uma pessoa chega na sua frente porque ela tem um problema, ninguém vai pro psicólogo porque tá feliz e tá super de bem com a vida, só se ele estiver fazendo alguma manutenção para não voltar para um caso crítico anterior. Então a pessoa vai pro psicólogo porque tá querendo uma melhoria no seu estado mental. Como é que um psicólogo pode intervir, sabendo dessa perspectiva de que a ansiedade, o sofrimento muitas vezes vem de causas sociais? Você, no final das contas, não está intervindo na sociedade como um todo, você está intervindo com um ser humano na sua frente. São dois seres humanos presos numa caixa. Como é que você consegue integrar essas duas percepções? Isso, justamente. É bom estar falar também para poder esclarecer uma coisa. De que a gente pensa na visão do psicólogo muito clínico, né? Ele ali enquanto a pessoa na sua frente. Mas que essa visão que eu acabei de trazer, ela serve para ampliar e ver que o psicólogo pode ocupar diferentes papéis sociais. Tanto na clínica, quanto na construção de políticas públicas, no Sim. hospital, na escola. Então, todos esses ambientes vão ter questões ambientais que vão influenciar esse sujeito. Mas é claro, outro ponto é, o próprio sujeito, ele é autônomo na sua vida, então ele faz coisas, ele se comporta de tal modo, ele pensa de tal modo que vai influenciar nos problemas que ele faz. Inclusive tem uma frase do Skinner que ele fala: os homens agem sobre o mundo modificando-no e são por sua vez modificados pelas consequências da sua ação.
Ou seja, não é uma questão de que só o indivíduo interfere no mundo ou só o mundo interfere nesse indivíduo, mas é a relação de troca. Na medida que eu me comporto nesse mundo, ele se modifica. E essas consequências que eu gerei vão me afetar de volta. Sim. Então, nesse âmbito clínico, a gente vai tentar identificar como esse sujeito está se comportando, ou seja, como ele é autor da própria vida e interagir com o ambiente que ele tá se interagindo, né? Ou seja, nem tudo que a pessoa faz é responsabilidade dela. A gente está imerso em ambientes, às vezes, que nos forçam a fazer coisas ou sentir coisas que a gente não quer. Mas Perfeito. parte desse processo é a coisas que nós nos comportamos, nós pensamos e agimos nesse mundo. Nossa, muito bom. Eu na verdade, estava com o meu pensamento preso em uma coisa que você falou antes. E eu vou dar uma viajada muito grande, que você tinha Vamos lá. falado que o psicólogo não tem que estar sempre atrelado à imagem do psicólogo clínico, que, como eu tinha mencionado, está numa caixa falando com outra pessoa, mas o psicólogo que enxerga a sociedade como um todo e pode influenciar aquela sociedade através da sua perspectiva. E veio muito ao pensamento o que Sócrates falou através de Platão, que a sociedade não devia ser não devia ser governada por políticos, a sociedade devia ser governada por filósofos. E eu acho que essa perspectiva que ele teve 2.300 anos atrás tem muito a ver com o que você está falando agora, porque, de certa forma, a função do filósofo era enxergar o mundo de uma maneira real, interpretar aquele mundo e trazer soluções para aquelas intervenções. E eu acho que o que você falou tem muito a ver com o que ele falou 2.300 anos atrás. A sociedade devia estar sendo moldada por pessoas cuja principal preocupação não é só conseguir mais votos, conseguir agradar a todo mundo, mas uma pessoa que verdadeiramente está dedicando sua vida a enxergar o mundo, interpretar o mundo de maneira verdadeira e propor soluções para os problemas daquele mundo de uma maneira mais pragmática. Uma pessoa cuja principal preocupação é qual é a realidade, quais são os principais problemas dessa realidade e como pragmaticamente eu posso resolver esses problemas. Eu acho que o psicólogo não ocupa esse papel hoje em dia, porque não existe ainda espaço, mas eu acho que o que você falou faz todo sentido. Se a função do psicólogo, quando você entra no curso de psicologia e depois que você se forma, eu acho que sua principal motivação sempre deve ser entender profundamente o ser humano, porque não tem como você ajudar o ser humano se você não entende. E se o psicólogo é a pessoa que mais passa tempo dedicado a compreender verdadeiramente o ser humano, dedicado a entender seus padrões, os principais sofrimentos e a solução desses sofrimentos, então eu acho que o psicólogo é uma pessoa que devia certamente ser mais considerada nas decisões públicas, na gestão pública. Mas essa é só minha interpretação. O que exatamente você quis dizer quando você falou que o psicólogo não é só aquela pessoa que está presa na clínica, é também uma pessoa que intervém de uma maneira mais macro? Eu concordo muito com o que você disse agora, que eu ia complementar isso, que a questão a gente não vê o psicólogo enquanto ele sentado na poltrona junto com o paciente, mas que ele pode ser um agente que pode participar da tomada de decisão em diversos aspectos, tanto públicos quanto ambientes assim, do ramo privado. Por exemplo, se o psicólogo ele trabalha numa escola, ele não precisa só atender os alunos, mas ele pode também participar das decisões pedagógicas da escola no âmbito de que medidas ou que atitudes a escola pode promover para que o aluno ele consiga aprender melhor. Ou que situações a escola pode promover para que a saúde dos professores também seja priorizada. Ou seja, isso é um papel do psicólogo que não é restrito à clínica, nem ao atendimento individual, mas que é uma forma de participar da gestão de forma que você usa da psicologia para poder tomar decisão. E seria então esse papel, essa contribuição da psicologia. Então, quando eu falo também nesse âmbito mais privado, assim, da escola, por exemplo, a gente pode ver pelo âmbito governamental, de quando o psicólogo ele participa da tomada de decisão. Não é que ele decida, mas que ele pode contribuir junto com outros profissionais, né, do ramo da sociologia e tudo mais, para poder pensar em possibilidades mais assertivas de lidar com a população. É nesse âmbito. Por isso que eu concordo em parte com o que você disse, porque eu acho que sim, o psicólogo ele deve participar desses lugares. Nossa, exato. Quando você falou sobre a opinião de um psicólogo ser levado em conta em decisões governamentais, me veio à cabeça aquela cidade que foi destruída para construir uma represa e o governo
destruiu toda a cidade e construiu uma cidade ao lado. Só que não colocou vizinho perto de vizinho, não fez os marcos culturais, não fez os marcos que costumavam conectar as pessoas, e as pessoas ficaram completamente deprimidas e desconexas entre si, porque eles receberam até casas mais novas, casas melhores, mas estavam completamente desconexas daquele contexto no qual eles costumavam viver, sabe? Então, um psicólogo poderia muito bem ter sido consultado naquele momento para dizer, peraí, vocês acham que é uma boa ideia você trocar completamente a dinâmica social entre essas pessoas, trocar completamente essas relações geográficas que existem, só porque agora você está dando uma casa um pouco melhor, mais nova, mas você está destruindo aquelas conexões sociais que estão acontecendo. E foi um dano psicológico muito grave. Até hoje existem documentários falando sobre todos os transtornos que as pessoas tiveram por conta dessa deslocalização que elas tiveram. Eu coloquei uma caixinha no meu Instagram e perguntei quais são os maiores sofrimentos das pessoas que me seguem, o que mais afligem essas pessoas. E de longe, mais do que depressão, mais do que, de repente, procrastinação, ansiedade é o que mais tem afligido as pessoas. E não por acaso eu estava conversando com o Gilberto alguns dias atrás e ele me falou que uma das áreas da psicologia que mais o interessam é a ansiedade. Primeiro, por que a ansiedade te interessa tanto? E o que você tem descoberto durante sua jornada na psicologia para ajudar as pessoas com essa ansiedade que nos afeta cada vez mais? Velho, por que do meu interesse pela ansiedade? Pura e simplesmente porque eu sou muito ansioso. Imaginei. O que que acontece? A gente vai desenvolvendo modos de agir durante a vida. Modos de se comportar, modos de pensar, modos de sentir. E acontece que a depender de como a gente é criado, dos modelos que a gente tem, das ideias que a gente vai significando e vai desenvolvendo, a gente pode criar alguns modelos muito parecidos com os modelos mais ansiosos, outros depressivos, outros mais enraivecidos e tudo mais. A gente vai para extremos, né? E o que acontece? Como eu era muito ansioso, eu busquei muito entender, tá, o que é essa ansiedade. E aí foi quando eu conheci a análise do comportamento, eu fui ver, né, que existem vários fatores ambientais que fazem a gente ter ansiedade. Ou seja, eu não tenho ansiedade porque simplesmente eu sou ansioso, mas o meu modo de lidar com o mundo e como esse mundo lidar comigo pode gerar uma consequência da ansiedade. É por isso que eu acho importante trazer essa questão ambiental do behaviorismo, que é tão importante, porque às vezes a pessoa se sente muito culpada. E não que ela seja completamente vítima, mas ela precisa entender que dentro esse dialogismo, essa conversa entre eu e o mundo, existe o meu papel e o papel do mundo. E a depender de como eu lido com ele, eu vou ter ansiedade, eu vou desenvolver ansiedade ou não. Mas tudo começou quando eu comecei a estudar mais ansiedade, né? Entender de onde vem, como é que acontece, e perceber que o problema não é ter ansiedade, porque a ansiedade é uma coisa boa. Esse é um Não fator, explica esse é um isso pra fator muito gente. interessante. E por que a ansiedade é uma coisa boa? Porque nessa relação entre pessoa e mundo, lá atrás no tempo pré-histórico, a gente precisava de alguma coisa que nos movesse para tomar cuidado e pensar no futuro. Porque se eu não tivesse uma mínima preocupação em se eu vou sair para caçar mais cedo, de noite ou de manhã, eu não ia ter como ter um bom desempenho, ter uma caça boa, poder voltar para casa, me alimentar e estar vivo para outro dia. E, consequentemente, deixar descendente, né? Que entra numa discussão muito biológica e evolucionista. Mas a ideia é essa, ou seja, precisa pensar que emoção é igual a ação. A emoção ela vai ser a nossa mola propulsora de vida que vai fazer com que a gente deva se comportar. Então ela vai direcionar para onde a gente vai. Então a ansiedade é uma coisa que a gente tem, que todo mundo tem, é uma emoção. Só que ela serve o quê? Como um alarme do corpo. Ela é benéfica no ponto de que ela faz a gente se preocupar e pensar no futuro e se preparar para esse futuro. Ou seja, quando eu vou ter uma prova de matemática na semana que vem, eu preciso estudar, eu fico ansioso. Não necessariamente essa ansiedade ela precisa me fazer mal, mas ela pode ser boa o suficiente para me fazer pensar, nossa, eu preciso estudar para essa prova. Aí foi uma cognição. Então eu preciso me comportar para isso. Aí o que eu faço? Eu vou pegar o livro, eu vou ver uma videoaula no YouTube e vou estudar para essa prova. Essa mobilização ela foi movida pela ansiedade também, que é essa preocupação com o futuro. Então por isso que ela pode ser boa, porque ela nos direciona para nos preparar melhor para frente. Acontece que quando a gente começa a entrar em extremos, né, lá no final, que a gente fica extremamente preocupado, extremamente ansioso, tem comportamentos que não contribuem com nada, aí sim essa ansiedade passa a fazer ruim. Não porque essa ansiedade por si só ela é má, ou ela nos faz mal, mas é porque a gente aprendeu a lidar de tal modo com esse mundo que a gente não consegue dosar ela. E essa aí é aquela frase muito boa que é: a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. Perfeito. Então, se você tiver uma ansiedade regulada, você vai estar muito bem, se preparando para as coisas, tendo pensamentos saudáveis, tendo comportamentos produtivos,
Mas se você não tiver essa ansiedade dosada, regulada, aí você vai experimentar umas sensações bem ruins, bem negativas, como se o mundo literalmente estivesse acabando para você. Perfeito, exatamente. É uma dor que motiva, é como a fome, querendo ou não. É um Muito bom. incômodo que você sente, mas que vai te motivar a tomar uma ação. Assim como você precisa da fome, que é uma coisa muito incômoda, para ter a motivação para ir atrás daquele recurso, você precisa da ansiedade para te motivar a tomar alguma decisão. O problema também é quando a gente sente ansiedade quanto a uma coisa que a gente não pode mudar. Tudo bem, já é chato você sentir ansiedade quando você vai fazer uma prova e ela pode vir de maneira excessiva, mas, mas pelo menos às vezes ela motiva a gente a tomar uma decisão, aí estudar, passar a noite em claro, não que seja uma boa ideia, mas muitas vezes funciona, É uma querendo ou não. estratégia, né? É uma estratégia. É, mas o problema é quando a gente sente ansiedade em relação a coisas que não pode controlar. Ansiedade quanto à nossa longínqua morte, ansiedade quanto a guerras e conflitos acontecendo em outro continente. O que você interpreta nesse sentido? Se chegar uma pessoa na sua clínica e falar exatamente sobre isso, que ela sempre está pensando sobre problemas um tanto quanto intangíveis, problemas os quais ela não consegue resolver. Estou pensando na minha morte, de repente uma pessoa jovem que não vai sofrer por isso nem tão cedo. Estou pensando nas guerras, estou pensando na violência. Como é que a gente lida com a ansiedade quanto a coisas que estão fora do nosso alcance? Isso é interessante. E quando a gente for pensar um pouco sobre como a pessoa chegou nesse ponto, a gente precisa ter o pressuposto de que a gente é formado por hábitos. Ou seja, pensar é um hábito. Se comportar é um hábito. Independentemente de se ele vai te fazer bem ou mal, você cria um padrão. E conforme você vai repetitivamente se comportando de um jeito e pensando de um jeito, você vai criando conexões neurais muito fortes que o seu cérebro ele vai pegando aquele caminho. Ou seja, como eu falei mais cedo, a ansiedade ela é uma emoção saudável. Só que quando você se acostuma e você lidar com situações extremamente ansiosas, esse alarme do corpo ele fica cada vez mais sensível. Imagina que você coloca um alarme dentro de uma loja e quando tem movimentos muito bruscos, esse alarme dispara. É você, interessante, alguém se movimentou na minha loja e o alarme disparou. Eu vou precisar lá olhar, ver quem está acontecendo. Mas já pensou se esse alarme está tão sensível que se uma muriçoca passar e esse alarme dispara, isso é um Perfeita problema. colocação. Uhum. Aí o que acontece? É exatamente com a ansiedade. Então, conforme a gente vai nutrindo pensamentos ansiosos, que a gente vai se mantendo em padrões comportamentais ansiogênicos, a gente vai ficando o quê? Cada vez mais sensível para a ansiedade. É por isso que a gente para de ter ansiedade, não só com a morte que vai estar daqui a 50 anos, mas com a apresentação que eu vou fazer na minha faculdade, com a pessoa que eu vou ter que falar com o atendente da loja. Então, cada coisinha mínima vai entrar no seu padrão ali comportamental, cognitivo de, eita, isso aqui é um grande problema. Sim. E a ansiedade de chegulada dispara e faz com que você fique extremamente ansioso. Tem um conceito na psicologia social que é muito interessante, que é da profecia autorrealizadora. É quando você Exato. tem uma ideia de uma coisa ruim vai acontecer e você acredita tanto nisso que você se comporta de um modo que faz com que aquilo aconteça. Eu sabia que aquilo ia dar errado, mas deu errado porque você estava pensando tanto que ia dar errado que você agiu inconscientemente de uma maneira que fez com que aquilo desse errado. Justamente para exemplificar, por exemplo, se eu tenho uma prova de matemática na semana que vem, eu posso pensar, eu vou me dar mal nessa prova, vai ser ruim, não adianta nem eu estudar. Ah, então eu não estudo. Só que o fato de eu não estudar contribuiu para que eu fosse muito ruim naquela prova. Caso contrário, se eu tivesse estudado minimamente, poderia mudar o resultado. Mas eu acreditei tanto naquele final que ia acontecer, que eu me comportei direcionado a ele. Exatamente. Muito bom. Uma coisa da psicologia uma característica da TCC que também me interessa muito é a terapia de exposição. Você se expor gradativamente ao seu medo. A primeira vez que eu ouvi falar da teoria de exposição foi com o psicólogo Jordan Peterson. E ele falou que ele tinha uma paciente, uma cliente que tinha fobia de elevador. E a forma com que ele tratou isso, para mim, a princípio, pareceu muito ridículo. Ele perguntou, você consegue pelo menos ver a foto de um elevador? E mostrou para ela uma foto de um elevador. Depois você consegue pegar nessa foto? E ela, eu acho que eu consigo. Ela pegava na foto. Em outra sessão, depois de conversar muito sobre aquela fobia, ele disse, você acha que você consegue ir comigo até um elevador e olhar para o elevador? E ela, eu não sei, mas eu acho que eu consigo. Depois você consegue chegar perto do elevador. Em outra consulta, será que você consegue agora entrar no elevador? Só que você não precisa subir, só tem que entrar. Ela disse, não, acho que eu não consigo entrar.
mas você acha que você consegue chamar o elevador e de repente chegar perto da entrada, aí ela, eu acho que eu consigo. Depois, em outra sessão, você acha que você consegue, dessa vez, ir comigo, eu vou te ajudar. A gente entra no elevador e subir só um andar, de um andar para o outro, e depois de toda aquela exposição, finalmente ela conseguiu andar de elevador e fazer algo que é fundamental. Porque como é que você consegue viver numa cidade grande sem andar num elevador? É o tipo de fobia que parece boba, mas quantos de nós não tem um medo que parece bobo? É um tratamento que parece bobo, mas tem uma frase que eu acho muito interessante que fala: nenhum passo é pequeno demais quando é dado na direção certa. E é exatamente minha perspectiva quanto à terapia de exposição. Porque a gente vai se expondo gradativamente a um medo e às vezes parece ser muito devagar, parece muito ridículo, a gente acaba tendo uma estima menor de nós mesmos por estar tomando passos tão pequenos, mas quem é que pode dizer que foi um passo pequeno ou um passo ridículo se está levando você na direção certa? E acabou que ela conseguiu passar da pessoa que mal conseguiu olhar para a foto de um elevador, porque tinha medo de ficar presa no elevador e morrer lá dentro, tinha agorafobia com essa atrelada a essa fobia do elevador. E no final das contas ela conseguiu entrar no elevador, subir e depois de muito tempo conseguiu se reintegrar com o mundo civilizado e melhorar a sua vida de uma maneira expressiva. Você já passou por alguma experiência consigo ou com algum cliente onde você fizesse esse processo, de repente, de terapia de exposição, querendo falar teoria, de terapia de exposição, ou Cara, sua visão sobre a terapia de exposição? a terapia de exposição é uma coisa bem interessante, porque traz nos princípios básicos para você tratar a ansiedade, que é enfrentar os seus medos. Então, a melhor forma de tratar a ansiedade é enfrentar os seus medos. Mas não é enfrentar de dar de cara com ele e se jogar, porque seria um erro muito grave. Mas é de você ir se adequando de tal modo que você vai conhecendo esse erro e você vai se aproximando dele e você percebe que você consegue sim lidar com ele. O que acontece? Um dos pensamentos muito comuns que vai integrando a ansiedade é o pensamento, é a crença de que eu não consigo lidar com esse futuro, eu não consigo lidar com esse acontecimento. Então, por exemplo, se você tem uma fobia com um cachorro, você começa a acreditar que você não consegue lidar ao ver um cachorro. Você não consegue Uhum. lidar a ter que entrar no elevador. Então, a terapia de exposição, apesar de ser uma técnica de primazia comportamental, ela é uma técnica que vai pegar sua cognição. Porque à medida que você se comporta em direção a esse medo, você vai construindo novas cognições de que você sim consegue lidar com aquilo. Então, a terapia de exposição, ela precisa ser feita devagar e bem gradualmente, porque ela é um processo de reconstrução. Então, ela não é simplesmente, vou olhar o meu medo e agora pronto, eu estou curado, não tenho mais medo disso. Você precisa encarar a terapia de exposição e o processo terapêutico em si, como um todo, mas como uma forma de se reconstruir. É por isso que ele leva tempo, porque você precisa entender esse medo, diminuir essa ansiedade, se comportar de tal modo que te aproxime disso e, a partir disso, construir novos modos de se relacionar com isso. Então, Perfeito. quando você pensar que você está em terapia, não só para ansiedade, é para exposição, você precisa ter a paciência de que você está se reconstruindo. O seu Uhum. repertório comportamental, cognitivo e, consequentemente, emocional. Então, a terapia ela é perfeita para isso porque ela vai te colocar nessa posição. Você vai ter a ajuda de um profissional para caminhar com você para que você se reconstrua desse modo. E você consiga, né, lidar com as situações e consiga de volta ter uma rotina mais saudável, interessante, fazer coisas que você goste e que não seja pequenas coisas, grandes obstáculos. A ansiedade é uma emoção comum, normal e necessária para o nosso dia a dia, para a nossa sobrevivência. Mas a partir do momento em que eu fico muito ansioso, isso é para outras emoções também. Se eu estiver com muita raiva, com muita tristeza, com muito desânimo, aí a coisa muda de figura. Aí começa a transtornar a sua vida de fato, em vez de ela seguir um caminho, um curso normal que faria você se movimentar. Exato. Em uma das aulas, inclusive, eu falei isso. Não, porque a ansiedade, até certo ponto, é necessário. Aí uma querida colega falou: vamos parar de romantizar a ansiedade. Eu falei: não, não tô romantizando. Eu não gosto de sentir ansiedade, Aham, ninguém gosta de sentir, mas da mesma forma que eu não gosto de sentir fome. Mas, querendo ou justamente. não, é a fome que me faz acordar e ir atrás daquilo. Algumas dores vêm pro bem, sabe? Você tá sentindo um incômodo que nada mais é do que um sinal do seu corpo de que você precisa tomar uma ação. Se eu nunca sentisse ansiedade, se eu nunca sentisse fome, se eu nunca sentisse ânsia, se eu nunca sentisse desejo, um desejo que também às vezes desejo é uma coisa que machuca, eu nunca me moveria, sabe? Eu preciso de uma motivação que muitas vezes é negativa, eu preciso de uma dor para me movimentar e conseguir aquilo que o corpo sabe que é necessário para mim. Então, a psicologia tem muito a ver com isso. As pessoas acham que
você depende do tipo de terapia, é claro, mas algumas pessoas acham que terapia é só sobre prazer, só sobre alguém passar a mão na sua cabeça, só sobre aceitação, mas, por exemplo, na psicanálise existe também, e até um pouco na Gestalt, existe muita dor envolvida. Existe você encarar a verdade, existe você encarar seus traumas, existe você encarar seus medos, então nem sempre é só uma coisa positiva. Às vezes, muita dor está envolvida no processo de cura. Nem sempre é um prazer, nem sempre existe uma cura que é antecipada pelo prazer. Muitas vezes, para a gente conseguir a cura, a gente precisa passar por um grande sofrimento que deve ser intermediado por um terapeuta, mas é como um belo céu antes de uma tempestade. Às vezes a gente precisa da nossa tempestade pessoal para conseguir, de repente, abrir nossos horizontes e enxergar de uma maneira mais pura. Exatamente, concordo. E você disse uma coisa que eu acho muito interessante, que é um dos maiores problemas para discutir coisas da psicologia hoje em dia. Você falou de romantizar a ansiedade, né? Que a sua querida colega disse. Mas é uma coisa que me incomoda, porque as pessoas pegam sempre polos extremos. Então, ou eu vou romantizar a ansiedade, ou eu vou patologizar tudo que o ser humano faz. Aí você fica numa briga que não tem fundamento nenhum. Não leva para um caminho produtivo. Exato. Nós somos dois homens. Você é um psicólogo, eu tô prestes a me formar em psicologia. E isso é uma raridade. No geral, a psicologia é cursada por mulheres e usada por mulheres. Por que é que você acha? Sendo que a gente sabe que a maioria dos suicídios são cometidos por homens. Por que é que você acha que a maioria das psicólogas são mulheres, a maioria das pessoas que buscam a terapia são mulheres, em um mundo onde os homens sofrem também constantemente? Muito interessante, porque quando você é um dado que ele é tão visualmente tão bruto que você não tem como não perceber. Quando você entra na turma de psicologia, você vê que são muitas mulheres e poucos homens. E se você for entrar no site do Conselho Federal de Psicologia, eles fazem esse censo. Então a proporção é de 9 mulheres para um homem no Caramba. Brasil todo. Ou seja, lá no Acre, lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Pernambuco, a proporção é essa. A gente tende a ter 9 mulheres para cada um homem fazendo psicologia. Eu nunca li nada especificamente sobre isso, mas a minha visão é porque tem uma separação por gênero, né? Algumas atividades que a gente exerce. Então, por exemplo, o papel dos homens é o quê? Calcular, construir coisa, dirigir carro, esse tipo de coisa. Então, é um papel muito limitado que o homem pode fazer. E aí vem, o que que a mulher pode fazer? Ah, ela pode ensinar, ela vai ficar em casa, ela vai acolher a criança que está chorando, então a mulher é mais emotiva, ela chora mais, ela fala mais. As pessoas Então, veem dessa isso tudo forma. vai costurando para que a psicologia ela seja formada por muitas mulheres. E ao mesmo tempo em que as mulheres têm essa visão de falar mais, estar mais emotivamente dispostas a lidar com as coisas, os homens falam de menos, não pensam tanto sobre seus problemas e tendem a ignorar. Então é uma causa-consequência, é uma relação aí que faz muito sentido de que as mulheres ocupem mais esse lugar e os homens menos, tanto como psicólogos, tanto como pacientes. Exato. Não, eu concordo bastante. A gente tem muitas evidências científicas de que, no geral, claro, existem exceções. Quando você fala uma estatística, você não está falando que todo mundo é daquela forma, mas no geral, quando você faz uma Isso. média, homens são muito mais. A gente vê isso na psicométrica, homens são muito mais interessados em coisas, em engenharia, de repente em carros, em assuntos Construção. menos sociais, menos interpessoais, e mulheres são mais ligados a assuntos interpessoais, coisas que envolvem pessoas. Por exemplo, é mais provável que um homem assista um programa sobre carros do que uma mulher. Não quer dizer que as mulheres não assistam programa sobre carro. Também é mais provável que mulheres assistam programas sobre pessoas interagindo socialmente do que homem. Isso faz sentido, então faz sentido que mais mulheres busquem a psicologia do que homens, da mesma forma que mais homens busquem a engenharia do que mulheres, porque no geral homens se importam mais com coisas e menos com pessoas. Não é tanto o nosso caso aqui, eu gosto muito de carro, eu gosto muito de tecnologia, mas eu gosto ainda mais de pessoas, de entender a mente humana. Mas, ok, talvez essa parte esteja resolvida, mas uma parte que ainda não está resolvida é, mesmo a gente se importando mais mesmo a gente ter um interesse de entretenimento maior com engenharia e essas searas do que com pessoas, por que é que os homens, sofrendo como eles sofrem, a ponto de cometerem suicídio de maneira muito mais
expressiva do que as mulheres, não buscam tanto a terapia. Você não acha que tem a ver não só com o fato de que homens não são tão sociáveis, mas pelo fato de que os homens não estão tão dispostos a se colocarem numa posição de vulnerabilidade? Homens muitas vezes acham que são menos homens por irem para terapia, por se exporem como uma pessoa que precisa de ajuda. Como é que você pensa isso? Você também sente isso? Porque eu pessoalmente também sinto. Mesmo eu trabalhando no mundo da psicologia, muitas vezes senti que eu me colocaria numa posição de vulnerabilidade se por acaso eu fosse para terapia. Qual a visão pessoal que você tem sobre isso? Sobre o Cara, homem que precisa de ajuda. isso é muito interessante, que eu vou falar da minha visão pessoal e tentar construir como é que eu fui vendo as coisas, né? Quando eu falo dessa questão da educação de homem e de mulher, ela é uma educação muito, tanto pelas nuances que vão se dando no cotidiano da criação da criança, quanto de formas muito impositivas, muito claras. Então eu lembro de quando eu era criança, por exemplo, que literalmente o menino, ele não pode brincar no fogão que a menina tem. A menina tem lá um fogãozinho, uma cozinha, ele não pode brincar. Então, tipo, olha, isso aqui não é coisa de menino, isso aqui não pode. Da mesma forma que se o menino ele tem carrinho, peças de construção, a menina não pode brincar com aquilo porque aquilo não é de menina. Então não é nenhuma questão de só direcionamento, é uma questão de imposição. Você não pode fazer tal coisa porque não corresponde àquilo que você tem que ser. Nisso a gente discorda. Discorda? Não, eu concordo que muitas vezes objetos vistos como femininos são proibidos para os homens e objetos vistos como masculinos são proibidos para as mulheres, mas eu não acho que seja só uma questão social. Eu acho que Hum, naturalmente homens são mais voltados para coisas e mulheres são mais voltadas para situações sociais, que envolvem bonecas, tomando chá e etc., coisas mais sociais. E eu não acho que isso seja só um construto, porque existem estudos em que até bebês chimpanzés, machos e fêmeas, são colocados em que eles têm que escolher brinquedos que são ferramentas, espadinhas ou bonecas, e no geral as chimpanzés fêmeas escolhem outras bonequinhas de chimpanzés para interagir entre si. A brincadeira das fêmeas costumam levar essa sociabilidade, e a brincadeira dos homens costumam levar a construção e violência, que seja. uhum. Então eu acho que existe, é o que eu falei, um feedback positivo. Já é naturalmente comum ao homem querer coisas e não pessoas. E aí, quando um homem sai desse padrão, a sociedade quer colocar ele E de de volta volta. na sua posição natural. Ou seja, é o natural que motiva o social e o social que enforça o natural, e isso vira um ciclo. Claro que eu, quando era criança, eu gostava de brincar com tudo. Eu não tinha limitações, igualmente minha irmã também às vezes queria brincar com os meus brinquedos, mas só que não era a via de regra. Por exemplo, eu tive uma infância muito liberal no sentido que meus pais não regulavam como eu brincava, como a minha irmã brincava, mas eu sei que eu adorava brincar com bonecos brigando, espadinha, carrinho, e minha irmã adorava brincar com boneca. E tudo bem, tinha um elemento social, mas eu sinto que a gente não foi forçado a nada. Eu acho que naturalmente a gente pendeu a isso, e eu não estou aqui querendo trazer só minha opinião pessoal, minha experiência vivida como certa. Eu acho que até a ciência embasa bastante isso. Mas eu acho que, de fato, existem homens que preferem brincar com bonecas, existem mulheres que preferem brincar com carrinho, e a sociedade vai lá e poda essas preferências que eles têm. E esse é um problema. Mas eu acho que, às vezes, a gente tenta trazer tudo pro construtivismo social, e quando a gente vai olhar o natural, existem muitas coisas do ser humano que são observáveis em outros primatas, em outros símios. Então, eu acredito que muito é social. Claro, o ser humano tem um cérebro muito elástico e a gente é muito mais construído socialmente do que qualquer outro animal. Mas não quer dizer que a gente não tenha tendências naturais que, por vezes, só são reforçadas. Às vezes, a gente tem uma tendência que é natural, e quando uma pessoa tenta sair dela, a sociedade tenta restringir ela àquela tendência natural, e a gente acaba interpretando que tudo é social. Como você falou, Foucault adora falar que tudo é social, tudo é podagem, mas eu não concordo tanto com isso. Mas desculpa te interromper. Cara, mas eu concordo com o que tu traz agora, porque é o que acontece. Tem o embasamento biológico da espécie, tem toda uma história antes da gente nascer que nos molda e faz com que a gente esteja aqui hoje. A gente não pode esquecer dessa história, eu concordo. O que eu trago como ponto principal é porque a gente tem elementos culturais de ensino, aprendizagem, de educação, que forçam muito a gente a fazer coisas não só não naturais, mas que vão definir muito o que a gente vai pensar. Sim, Quando você me perguntou sobre essa participação dos homens enquanto terapia, né, que eu falei daquela questão lá da educação impositiva quando você é pequeno. Isso vai criando uma autoimagem daquilo que eu posso e daquilo que eu não posso fazer.
Então aquilo cria uma separação muito grande naquilo, tipo, isso é coisa de homem, isso aqui não é. Se eu sou homem e faço isso daqui, logo eu não sou homem suficiente, eu não sou um bom homem. Então essa educação que a gente vai sendo criado, machista, né, geralmente, faz com que o homem ele não tome algumas atitudes que sejam benéficas a ele para não quebrar esse padrão, tanto pessoal que ele constrói dele mesmo, quanto social. Então, quando eu me coloco nesse lugar de sofrimento para buscar ajuda, seja do psicólogo, do psiquiatra, nutricionista, área da saúde no geral, porque o homem não tende a se cuidar muito, Sim, isso coloca nesse lugar do tipo assim, eita, não sou homem suficiente. Mas não só não pro outro, mas vai ser para mim mesmo. sim. É por isso que entra aquela questão de o mundo e eu, porque são construções que vão se fazendo, que a imagem que o mundo vê de mim, eu tenho a imagem que eu construo para mim mesmo. Então, eu posso quebrar uma dessas duas, e a gente tende a quebrar a nossa mesmo. E é aí que fica nessa posição de sofrimento que o homem não busca ajuda. Então, ele se mantém sofrendo porque ele não quer quebrar a imagem perante si e perante os outros. Eu acho isso interessante Sim, de a você gente tem razão. pensar. Porque é uma coisa que eu vejo muito. Enquanto na clínica, eu vejo que eu já atendi em algumas escolas também, né? Trabalho com psicologia educacional. E aí as meninas tendem a aparecer mais quando elas estão sofrendo por qualquer motivo que seja. E os meninos não, eles se isolam, eles ficam mais calados, ficam de braço cruzado na sala assim. Enquanto a menina lá consegue chegar, olha, tá acontecendo isso, isso e isso, e chora e põe pra fora, o homem você tem que ir lá buscar ele, porque não, tô bem, e não sei o que, não sei o que. Não, não tem nada não. E você vê que ele tá muito mal, ele tá muito sofrimento, mas ele não consegue partilhar do que ele tá sentindo, porque isso não é uma coisa que pertence a ele, sabe? Sim, inclusive quando a gente vai olhar a estatística, não é só que o homem não busque, tanto quanto a mulher, o auxílio o auxílio psicológico. Ele não busca o auxílio de maneira generalizada. No geral, mulheres vão muito mais ao médico do que o homem, mulheres cuidam muito mais da saúde geral do que o homem. Não é só questão de que os homens cuidam menos da sua saúde mental, eles cuidam menos da saúde de maneira generalizada. Tanto é que em basicamente todos os países a expectativa de vida das mulheres é sempre mais alta do que a dos homens, porque os homens têm bem menos primor pela própria vida, o que de fato eu acho que tem muito essa questão social. Mas hoje em dia todo mundo está sofrendo de ansiedade e muito é falado sobre isso e nem tanto diretamente. Quais são as técnicas que a gente deveria saber para lidar com a ansiedade do dia a dia? Por que as pessoas não sabem mais sobre efetivamente lidar com a ansiedade? Sabe a coisa que eu mais aprendi sobre ansiedade? Tanto como psicólogo, como estudante de psicologia e como paciente de terapia, que é a coisa assim que eu acho mais importante de tudo em relação à ansiedade e em relação à vida no geral, que é estar presente no aqui e agora. E Perfeito. por que isso é tão importante? Porque quando a gente começa a desenvolver consciência, né, a gente começa a desenvolver cognição, pensamento e, em específico, pensamento ansioso, a gente fica muito no futuro. A gente tem duas irmãs muito de mãos dadas, que é a preocupação, que é quando você pensa demais no futuro, e tem a ruminação, que é quando você pensa demais no passado. Então, a ruminação, você pega os elementos do passado e começa a tentar recosturar, porque eu fiz isso, se eu fizesse diferente, como seria, como seria, como seria. Aí você passa a se preocupar, pensa, e como é que vai ser daqui para frente? Então, quando você começa a desenvolver o hábito de pensar de forma muito ansiogênica, de você, e se isso acontecer comigo? E se não der certo? E se eu passar vergonha? E se ela pensar isso de mim? E se eles me tratarem de tal forma? Você está vivendo tanto num futuro que você esquece de viver o presente. Então, se eu fosse assim elencar de tudo que eu aprendi, tudo que eu já fiz na minha vida em relação à ansiedade, sobre como poder viver melhor em relação a isso, é estar presente no aqui e agora. E uma técnica que é muito utilizada, envolve muito isso, que é a respiração. Perfeito. É simplesmente a respiração. Só que é aí que eu acho muito interessante, porque eu mesmo, quando eu comecei a estudar respiração, eu olhei pra isso e pensei, Que besteira. que besteira, sabe? Sim. Parar Todo pra mundo pensa, respirar. todo mundo pensa isso. Quando você está se sentindo ansioso, quando você está sentindo raiva, e alguém diz, vamos fazer uma respiração guiada, todo mundo vai pensar, que besteira. Você pensa isso até o momento em que você faz a respiração controlada. E aí Justamente. tudo muda. E eu comecei a pensar, eu sou cristão no geral, não um exemplo de cristão, de estar na igreja é muito um modelo a ser seguido, mas eu sempre fui criado na igreja. E teve uma história que eu escutava, acho que era um rei, que ele tinha lepra, aí ele precisava ir com um sacerdote lá para como ele podia ser curado dessa lepra. Aí o sacerdote falou para ele mergulhar num rio tal, acho que era o Rio Jordão, 7 vezes. Só que o Rio Jordão, acho que naquela época tava muito sujo, não era um rio tão agradável quanto os outros que tinham naquela época. E aquele, acho que era um rei, um cargo muito importante, falou assim: eu posso ir para qualquer rio, fazer o que você quiser. Por que você me pede pra ir nesse rio tão simples, assim, um rio tão sujo?
Aí o sacerdote fala: se eu te pedisse para você fazer coisas mais difíceis, você faria. Eu tô pedindo para você fazer a coisa mais simples possível, que é mergulhar no rio. E aí, na história, ele mergulha no rio 7 vezes e consegue ser curado da lepra que ele tinha. Mas eu associo isso à ansiedade porque se a gente pedisse, tome tal medicação, faça exercício tal, tantas vezes, você se engajaria para fazer. Mas quando a gente pede para fazer uma coisa tão simples quanto a respiração, você tende a ignorar. Aí eu lembro muito dessa história porque faz muito sentido. Porque é na simplicidade que a gente vai construindo algumas coisas. Lembra que eu falei que a gente vai, com o tempo, se reconstruindo? Sim. Você não constrói uma casa de um dia para a noite. Então esse trabalho de colocar tijolo por tijolo, cimento, até você se construir, é formar uma base forte. E para isso requer paciência. E paciência de estar no aqui e agora. Genuinamente, esse é o maior aprendizado que eu tive com a ansiedade até agora. Porque um comportamento muito comum de pessoas ansiosas é estar muito no futuro. E é sempre um futuro muito ruim. E é por isso que a ansiedade e a depressão estão muito associadas. Olha aí, outro corte. Por que a ansiedade e a depressão estão muito ligadas? Porque quando você começa a estar ansioso, e você começa a ter pensamentos de um futuro muito ruim, você começa a mergulhar naquilo. Então o futuro é tão ruim, tão ruim, tão ruim que você o quê? Se entristece. Então você vai de uma ansiedade para uma depressão num caminho muito assim, coerente. Porque você está tão no futuro, que o futuro é tão ruim que você fica triste, triste, triste. Aí você fica ansioso, porque começa a se preocupar mais ainda. E aí cria um ciclo sem fim, que você fica preocupado com o futuro, como é um futuro muito ruim, você fica deprimido, aí fica ansioso, fica deprimido, fica ansioso. Então Perfeito. isso gera um ciclo, por isso que é muito comum a comorbidade ser muito alta em depressão e ansiedade, porque uma leva a outra. Quando a pessoa vê esse podcast e decidir, caramba, eu quero fazer uma terapia de TCC, inclusive sua agenda está aberta, já trazendo o gancho aqui, o que é que a pessoa deve esperar quando ela começa uma terapia TCC? Na TCC, né, depende das outras abordagens, que tem seus métodos, suas formas, a gente trabalha fundamentado no modelo cognitivo. E o que é o modelo cognitivo? É importante que quem estiver assistindo isso aqui entenda que como há uma costura, uma coerência no como a gente age com o mundo. Então, o que o modelo cognitivo vai dizer? Existe uma íntima relação entre a situação que acontece na vida, o nosso pensamento, a nossa reação emocional, o nosso corpo e o nosso comportamento. Ou seja, tem uma linha aí que vai juntar esses itens, que vai dar uma coerência, vai dar sentido ao nosso fazer. Por exemplo, assim, vamos supor, vou colocar aqui uma situação. A mesma situação, e você vai ver que as três pessoas vão tomar rumos completamente diferentes na vida. Certo. Vamos supor que uma mulher vai no médico e o médico passa para ela uma mamografia. Fala assim, olha, eu vou passar aqui uma mamografia para você. Mamografia é aquele exame que você faz para ver se está tudo certo com a sua mama, se não tem algum risco de câncer, etc. Beleza, o médico vai solicitar esse exame. Essa é a situação. Aí a mulher chega, ele conversa com ela e fala assim, olha, eu vou passar aqui esse exame para você. O que a mulher pensa? Nossa, será que ele viu alguma coisa e não quer me dizer? Então esse exame deve ser só para ele confirmar que tem uma doença terrível. Esse pensamento dela gerou uma reação emocional, que é a ansiedade. Ela ficou totalmente ansiosa, angustiada. Como o corpo dela ficou? Qual foi a reação fisiológica? O coração ficou acelerado, ela começou a chorar. E o que é que ela fez? Qual foi o comportamento? Ela ligou pro marido dela e falou, olha, o médico passou, eu devo estar com alguma coisa ruim, não sei o que, não sei o que. Ou seja, essa mulher seguiu esse percurso. Agora vamos pegar outra mulher que vai pela mesma situação. O médico vai lá, não sei o que, daquela, é uma mamografia, esse é o exame. Ela pensa, eita, é muito bom fazer exame de check-up, então acho que esse exame vai ser bom para mim para ver se está tudo certo. Aí esse foi o pensamento dela. Qual é a reação emocional? Ela fica tranquila, fica confiante. Como o corpo dela reage? De um modo neutro, porque o coração costuma bater normal, respiração normal. O que ela faz? Vai no laboratório, solicita o exame para fazer. Ok. Aí uma terceira mulher chega no consultório e ele fala assim, ó, mamografia. Que ela pensa, ai, muito exagerado, não tenho nada para nenhum problema não, vou nem fazer esse exame. Esse foi o pensamento. Qual foi a emoção? Ela fica tranquila, tipo, fica tediosa, tipo, ai, não quero fazer isso aqui, isso é chato. Aí, qual é a ação fisiológica? Normal, que o corpo continua com funcionamento normal. Qual o comportamento? Ela vai, beleza, volta para casa e guarda o exame e nunca fez. Sim. Ou seja, isso aí é para exemplificar que a mesma situação levou a caminhos completamente diferentes. E o que a gente vai dizer que isso acontece? E é o modelo cognitivo. Essa relação interdependente entre os fatores que a gente tem. O mundo, o pensamento, o comportamento, a emoção, a fisiologia. Então, na TCC, a gente vai tentar entender esse processo, como funciona, como essa pessoa está lidando para poder fazer as intervenções. E aí, onde vão ser as intervenções? Vão ser na forma como a pessoa se comporta, na forma como a pessoa pensa,
se ela pode modificar essa situação que está acontecendo com ela. Então, na TCC, a gente vai entender o paciente, vai tentar mapear, fazer esse autoconhecimento dele. Ah, então, em certa situação, eu penso assim, eu faço isso. Olha, naquela outra, eu penso desse modo aqui, olha, eu faço isso aqui. A gente vai entender como esse comportamento, como esse pensamento estão ajudando para manter esse problema que ele está na situação agora e vai fazer mais intervenções. Claro que a intervenção vai ser muito personalizada. Sim. Então, a depender da situação. Então, a pessoa pode esperar que ela consiga entender melhor o que está acontecendo e começar a trabalhar em pontos específicos para poder melhorar essa demanda dela. Por isso que a TCC ela é muito voltada para metas e objetivos. Porque quem chega na terapia está com alguma questão que não está tão legal assim. Ninguém chega na terapia porque está tudo bem. Está acontecendo alguma coisa. Então a gente pega o que está acontecendo para poder entender essa pessoa e direcionar ela para ela consiga lidar melhor com essas situações. Nossa, perfeito, muito, muito bem colocado. E é engraçado, essa história que tu falou, tu encontrou no exemplo de algum livro ou foi você que Foi de criou? algum livro. É engraçado você falar isso porque eu adorei esse exemplo, é muito verdadeiro. E também o que é interessante para mim é o quanto a ciência às vezes parece redescobrir conhecimentos ancestrais que foram descobertos de verdade há milênios atrás. Porque tem uma história de Buda que é basicamente exatamente essa, que existem 3 tipos de cavalo. O cavalo que ao ver um outro animal a quilômetros de distância ser machucado, já sai correndo desembestado e sem controle nenhum das suas próprias emoções. Tem um cavalo que quando ele mesmo apanha, ele corre, e tem um cavalo que não importa o quanto você bater nele, ele vai continuar no lugar e não vai sair, apesar de estar tendo sua pele e seus músculos machucados. Então, traz exatamente essa dinâmica. O que prova que é verdadeiro isso que você falou, porque é algo tão real que está sendo replicado milênios depois. Existem pessoas que são muito ansiosas e se deixam ser afetadas de uma maneira muito mais exagerada do que deveria. Algumas pessoas que agem com parcimônia e sabem ter uma medida certa de atitude e ansiedade diante de um estímulo, e algumas pessoas que são desleixadas e não importa o quão terrível seja o estímulo que está sendo oferecido para ela, ela não vai reagir. É muito verdadeiro e a gente deve sempre buscar o caminho do meio, que também é um conceito budista. Você nem viver num extremo nem em outro. Você precisa viver no meio, ter uma dose controlada de ansiedade que vai fazer com que você se mova e viva de uma maneira equilibrada, mas nunca deixar sua ansiedade se tornar muito extrema de maneira que você vai sofrer com aquela ansiedade, vai sentir reações fisiológicas e também não se tornar uma pessoa tão relaxada que vai deixar a sua vida desmoronar por conta desse relaxamento, por conta desse desleixo. Inclusive, pronto, tá aí, um dos motivos pelos quais homens não vão à terapia. Eu acho que eles acham que se ele entrar numa terapia, o terapeuta vai ensinar ele a ser fraco, a ser muito relaxado, a deixar as coisas acontecerem, a se tornar uma pessoa mais frágil, o que definitivamente não é verdade. Nossa função é não deixar você tão estressado, tão ansioso e tão deprimido que isso vai arruinar a sua vida, e também não deixar você, de repente, tão ingênuo e desleixado que você, de outra maneira, vai igualmente arruinar essa mesma vida. Justamente, isso que tá do modelo cognitivo está muito relacionado com uma palavrinha que a gente sempre relaciona a psicologia e a terapia, que é o autoconhecimento. Quando você está repleto de problemas na sua vida, você está sofrendo, você está chorando, você está ansioso, não te interessa, sabe, se autoconhecer. Eu escutei muito isso quando, eu não sei o que a terapia vai ajudar. A terapia vai ajudar você a ter autoconhecimento. Ninguém quer saber disso. Ninguém quer saber de autoconhecimento. Porque se você está com uma série de problemas, você quer resolver esses problemas para poder conseguir viver melhor. E é isso que está muito atrelado ao TCC. Por quê? Porque com isso que eu te falei agora do modelo cognitivo, de pensamento, emoção, comportamento, situação, ele por consequência vai te dar autoconhecimento. Tanto é que Skinner ele vai falar que o objetivo da terapia não é autoconhecimento, que o autoconhecimento ele é uma consequência do processo. Então, na TCC, como eu falei, que ela trabalha com objetivos e metas, você vai trazer os seus problemas que você está enfrentando agora, a gente vai estabelecer um plano de ação para você ir em direção a esses problemas e conseguir resolver eles, e por consequência, como parte do processo, você vai desenvolver o autoconhecimento. Eu já escutei muito paciente quando a gente passa alguns exercícios na terapia, do tipo, caramba, eu não percebia que eu pensava desse jeito. Ou caramba, eu não sabia que eu me comportava desse jeito. Eita, então toda vez que aquilo acontece, eu acho dessa forma. Isso é uma forma de se autoconhecer. Então, quando falarem em autoconhecimento, autoconhecimento, é esse processo de você saber identificar o que é que você pensa, o que é que você sente, em que situação você passa por tudo isso e conseguir ter uma clareza mental melhor.
E aí, é claro, junto na terapia também você vai ter outras técnicas para, depois que você reconheceu tudo isso, como é que você pode lidar com tudo isso. Perfeito. Adorei essa fala. Eu acho que a gente conseguiu explorar tantos assuntos relacionados a TCC e ansiedade que a gente já podia encerrar por agora para deixar um gancho para um próximo programa. Gostaria de agradecer muito aqui a presença do querido psicólogo Gilberto Leite e eu vou deixar o Instagram dele na descrição. Esse é um vídeo do YouTube, nesse vídeo do YouTube, e vocês podem falar com eles diretamente pelo inbox do Instagram, certo? Justamente. Pois foi um prazer, Gilberto. O prazer foi meu, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.